Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo. Eu, Amanda de Oliveira e Evanira Aguiar. E hoje é comemorado o Dia do Sogro, o Dia do Telefone, descoberto em 1876, e também é o Dia Mundial do Rio. Boa noite, seja bem-vindo. O nosso programa, você já sabe, vai ao ar de segunda a sexta às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Ubra TV. E o assunto de hoje é turismo, e o tema é Perspectivas para o Turismo Regional e Nacional em 2023. Segundo pesquisas, 62% das pessoas viajam para conhecer novos lugares e 42% para conhecer novas culturas. Estamos recebendo o presidente do Sindetur, Danilo Martins. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite, Evanir. É um prazer estar aqui com vocês aí para a gente conversar sobre turismo. Seja muito bem-vindo então, Danilo. Obrigado. Venha saber mais enviando sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que o nosso convidado vai responder aqui no programa. Fique aí que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com um Papo Certo. E não se esqueça que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e você pode compartilhar o nosso programa através dessas redes sociais. Então, Danilo, para começar nosso programa de hoje, fale para nós como está a retomada do setor do turismo pós-pandemia, ou quase pós-pandemia, né? Olha, o turismo, ele sentiu muito em 2020, né? Como turismo, eventos, a gente parou, né? Literalmente, quando se falava em turismo, tinha uma crise, ele começava entendia a crise logo no começo, mas quando voltava rapidíssimo. Essa pandemia nos pegou direto, né? A gente foi os primeiros atingidos e os últimos a voltar, né? Mas está voltando. Ainda não é os índices que nós tínhamos em 2019, mas ele já está bastante acelerado, né? E esperamos que agora em 2023 as coisas até tenham um crescimento superior a 2019. Mas 22 foi um ano bom para o turismo, podemos dizer. 22 assim. foi um ano bom, só que muitas coisas que tinham sido vendidas em 2019 para serem usadas em 2020. Então houve todo aquele problema de uma medida provisória, que ficou aqueles créditos, né? Então, quando as coisas começaram a poder andar, as pessoas começaram, porque a pessoa custa viajar a primeira vez, mas depois que ela viaja a primeira vez, ela vai viajar quase sempre, toda hora, né? Então, isso fez com que se remarcasse aqueles pacotes que tinham sido vendidos, aquelas passagens, tudo isso aí. E isso deu um certo boom, porque não tinha também uma oferta aéreo, coisa disponível a pleno como tinha antes. Então, isso também fez com que muitos lugares estavam lotados, né? E outros não tinham ninguém. Então, mas a retomada veio forte aí, está vindo. E, Danilo, na tua opinião, qual é o meio de transporte favorito das pessoas que vêm visitar o Rio Grande do Sul? O meio de transporte, eu não sei se é o favorito, mas o que é mais utilizado é o aéreo, porque nós temos um problema, nós estamos numa ponta do Brasil, né?
Então, qualquer lugar é longe, né? Então, ficar vendo de São Paulo, são mais de 1.000 quilômetros. Então, para vir de carro é um dia de viagem, ou para vir de ônibus também é um dia. Se perde muito tempo. E hoje as pessoas que fazem turismo, elas não têm tempo. Elas fazem viagens curtas. Nós não temos mais aquelas viagens de 30 dias, né? As viagens agora são de fim de semana, de 3 dias, 4 dias, então tem que otimizar o tempo. É claro que a gente tem, por exemplo, o argentino, né? Que esse ano está meio devagar, né? A crise que eles estão enfrentando, mas eles vêm muito de carro para cá, para o Rio Grande do Sul, e de ônibus, até porque também a gente não tem uma oferta aérea. Né? Isso é uma outra situação. Internamente, o turista, ele viaja muito de ônibus. Sim, regiões próximas, né? Por exemplo, a grande Porto Alegre, a gente não tem como ir para Gramado de avião, a gente vai de carro, né? Vai de ônibus, de van. E mesmo né? no interior. Tem no interior poucas também, né? opções de voos e caras, né? Exatamente. As opções de voo que a gente tem hoje é Pelotas, é Santa Maria. Né? Passo Fundo. Passo Fundo. Passo Fundo tem voos direto, Passo Fundo São Paulo. Né? Porque tem um núcleo de agronegócio muito forte. Tá? Então, ele comporta um voo. Porque, assim, os voos, com exceção dos voos fretados, os voos charter, o voo é o executivo que utiliza, né? Por isso que a gente não tem ainda a retomada total, porque como afetou muito o mundo corporativo, as quantidades de voos ainda reduziram. Eles vão voltando, aos poucos vão voltando. Vai ter a parte de turismo, mas aqui no Rio Grande do Sul nós não temos ainda essa parte aérea, né, muito forte para a vida, para cá. Né? São Paulo está caro, né? O aéreo está um pouco, não digo caro, mas difícil de pagar. Certo. E quais são as principais origens, então, dos turistas do Brasil e do mundo que vêm aqui para o estado? Nós tínhamos forte, esse ano a gente está contando uma dificuldade porque os argentinos estão com um problema econômico muito sério, né? Mas o turista estrangeiro é o argentino. Né? Então, quando a gente conversa com órgãos públicos, tenta fazer, precisamos fazer campanha para trazer o turista europeu. O turista europeu vem aqui, mas muito... ele vai ir para o Rio, vai para o Nordeste, vai para a Bahia, aqui no Sul. O nosso forte é uruguaios, argentinos e paraguaios. E alguma coisa de chilenos, que a gente tem voos, né? Porto Alegre, Santiago do Chile, Porto Alegre. Então, tu tem isso. Florianópolis tem uma procura um pouco maior por causa das praias, né? Mas o forte desse público internacional é o argentino. Também pela quantidade de pessoas, né? Então, são coisas que a gente tem que considerar. Fora o Brasil, também quem vem muito para a nossa serra aqui é o paulista. Né? Esse vem forte. O carioca, por incrível que pareça, o carioca também adora a Serra Gaúcha. Eles vêm para conhecer o frio. E o pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste adora Gramado e Canela. Tá? Eles vêm, claro que a gente sabe que a população nordestina não tem poder aquisitivo para todo mundo vir, mas existe sempre aquela classe média, a classe um pouco mais abastada, que tem condições, e ela adora. Meus amigos que trabalham na área de turismo, eles adoram Gramado e Canela, principalmente quando está frio. Né? Porque eles não usam roupas pesadas, no Nordeste não tem como usar. Então, aqui é uma forma deles usarem esse tipo de roupa. Então, eles adoram isso. Esse frio, né? Esse clima que a gente tem aqui da Serra, isso é fantástico. Então, esses são os principais públicos do Rio Grande do Sul. É o pessoal do Nordeste, Rio e São Paulo, forte. Como o nosso programa ele atinge até 6 países, eu quero aproveitar e deixar dito que para quem vem para Gramado e Canela e não tem roupa de frio, já existem lojas que locam roupas, então, para os nossos turistas. E nós temos, Gramado e Canela tem frio o ano todo, né? O Snowland, o parque de neve, né? Verdade. Tem neve, então quem quiser pegar frio, já em pleno fevereiro tem frio. Tem sim. Então, continuando. Agora, quais são as maiores dificuldades na comercialização de produtos turísticos, Danilo? A maior dificuldade existe muita variação de preço. E as pessoas têm que se atentarem, né, para quando vão comprar qualquer coisa. O preço de um produto não pode ser muito diferente do mercado. Hoje a gente tem muitos golpes, muitas empresas que vendem com um preço mais barato, depois não entregam o produto. Tá? Então, assim, quando vai comprar, se compra uma passagem aérea, peça o ticket eletrônico, vem o ticket, né, para ver ali, tem como saber, ligando para a companhia aérea, ver o... Então, o que nós temos de dificuldade é a não garantia de preço. Né? Esse é um grande problema, porque
que eu falo não garantia de preço? Tu me perguntar hoje quanto é que custa uma passagem, eu vou te dizer que custa 100. Aí amanhã tu diz assim, eu quero comprar uma passagem de 100. Não tem mais. É 150, é 200. Tá? Então, isso é bastante complicado, né? Os preços, hoje nós temos uma coisa chamada os robozinhos, né, no sistema que a gente chama, né? Então, se tem muita procura naquele voo, os preços aumentam. E assim são diários, horas, né? Olha, de manhã, de tarde é outro preço, também pode acontecer de reduzir. Mas esse, eu acho que é o problema todo da comercialização, é isso. A gente não tem aquilo que antigamente se fazia de fazer uma reserva, pedir a reserva hoje para resolver daqui uma semana. Hoje não. Fez a reserva agora, no mesmo dia, ou tu compra ou ela cai. Não te garante nada. Eu acho que isso é um dos grandes problemas que a gente tem. Em relação à criação de novos empregos, qual a perspectiva do setor do turismo? O turismo é um grande empregador. Né? O setor de serviço é o setor de serviço, né? E o sindicato, a gente lida com isso bastante, é a mão de obra, né? E não tem como fazer turismo sem pessoas, sem gente, né? O turismo não dá para fazer com máquina, né? Imagina, claro que hoje tem, mas tem hotéis que já tem uma recepção eletrônica. Tudo bem, o pessoal mais jovem vai se adaptar com isso, né? Mas hoje quem faz turismo no Brasil é pessoas com uma idade mais elevada, de 50 anos para cima, 50, 60. Elas têm uma dificuldade dessa parte toda eletrônica, né? Então elas precisam de pessoas. E o turismo, isso faz com que cada vez tenhamos mais gente, mais pessoas, mais seres humanos trabalhando, né? E isso emprega muito, né? Porque precisa ter, por exemplo, um pacote turístico. Precisa ter que vai de ônibus. O motorista do ônibus, ainda não temos os ônibus, né, sem ser com motorista, o motorista do ônibus, ou guia. Né? Mas pode ter o guia eletrônico. Ninguém gosta do guia eletrônico, né? Aquilo, gravação de coisas, um guia. Né? O garçom que atende no restaurante, né? O recepcionista do hotel, a camareira que arruma a cama. Então, quantas pessoas um turista movimenta uma atividade? E isso faz que é um grande gerador. Que também foi um grande problema, né? Porque quando deu a pandemia, as empresas que tinham muita gente tiveram que se desfazer de muitos profissionais, né? E isso apresentou os planos de manter empregos, uma série de coisas que amenizou. Mas hoje ainda se sente isso, porque se perdeu muitos profissionais, né, que foram para outras áreas. Porque quem trabalhava na área de turismo são bons vendedores, né? Principalmente quem trabalha na área de comercialização. E eles foram trabalhar como corretor de imóveis, com uma série de outras atividades. E para voltar para o turismo agora, estão voltando, mas ainda não está tudo aquilo ali. Então, a perspectiva é muito forte de empregos, é cada vez maior. E falando agora um pouquinho sobre empreendedorismo turístico, como que tu vê as novidades desse mercado para 2023? Eu acho que não digo que é a nossa saída, né? Mas empreender na área do turismo é para quem gosta de gente. Eu sempre digo assim, né? O turismo tu tem que gostar de gente. Quando eu dava minhas aulas lá na faculdade, eu sempre dizia assim, primeiro dia de aula, se você não gosta de gente, não trabalhe no turismo. Porque gente é chata, né? Gente é exigente. Gente é nós somos gente. Como é que a gente quer ser atendido? Então, isso faz com que a pessoa tenha que gostar de gente, né? Porque a gente ainda, por enquanto está começando, mas a gente não faz turismo para pets, né? O turismo é feito para pessoas. Né? E, normalmente, pessoas com uma certa exigência da sua atividade. Elas querem fazer coisas interessantes, coisas boas. Elas querem ir num restaurante comer bem, né? Então, o turismo tem muitos campos, né? Tem muita, é a gastronomia, né? Os vinhos, né? As vinícolas, a hospedagem, a hotelaria, as pensões, os albergues, né? Hoje, bastante forte nisso aí, é o motorista. Então, tu tem o empreendedor, hoje, para empreender no turismo, tu tem várias atividades que tu pode empreender, né? Uma loja de artesanato, né? O turista precisa ter o souvenir para comprar para sua viagem, né? Vou te fazer uma pergunta agora aqui que complementa, que é o setor de feiras e eventos também relacionado ao turismo, não? Como é que está o setor?
foi entre o que se diz o mais afetado diretamente, né? Mas hoje o setor está voltando, bastante forte, né? Agora estamos recebendo o Summit, South Summit. E a Expo Direto. E a Expo Direto. Que traz a Expo Direto, ela tem o público de visitação específico, mas ela tem o agronegócio, né? Comprar aquelas máquinas, aquela loucura, que tamanho daquelas máquinas, né? Então, tem ali. Mas, assim, ó, os eventos, porque quando a gente fala em evento, Expo Direto, grande evento. Mas os casamentos, os aniversários de 15 anos, né? Que ficaram, formaturas. Parou tudo isso. Então, o setor de eventos foi atingido diretamente. E o setor de eventos é uma atividade turística também, né? Porque, normalmente, quando se tem um casamento que a pessoa tem gente de fora, ela tem que vir para cá, né? Ela normalmente vai se hospedar num hotel, vai vir com uma passagem aérea, alguma coisa assim, então movimenta toda essa atividade. Mas os eventos estão voltando com força total, né? Os eventos na área de turismo voltaram já no ano passado, bem fortes. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui para ti, Danilo. A região do Parque Nacional dos Aparados da Serra, em São Francisco de Paula, e Cambará também estão recebendo vários novos empreendimentos. Podemos considerar que Gramado e Canela não tem mais para onde crescer em relação ao turismo? Eu não digo que não tem para onde crescer, né? Agora já está complicado, né? Gramado, né? Mas existem alguns projetos lá de se criar umas rotas alternativas de acesso a Gramado e Canela, né? Mas quando vai para Aparados da Serra, vai para coisa, passa por Gramado e Canela. Então, precisa de coisa aí. Eu acho que são destinos, não digo destinos, mas localidades novas que têm todo um potencial para crescer. Então, para investidores é muito interessante, tá? Porque é coisa nova. Os parques, por exemplo, os parques estão ali, né? Nós só precisamos criar a infraestrutura para fazer com que o turista gaste lá, né? Porque o importante do turista é que ele gaste na região, né? A gente não quer o turista que chega lá de manhã e volta de tarde, deixa o lixo e vai embora, né? Não, quer que gaste, que gere, que faça, movimente a economia. Porque a atividade turística é uma atividade econômica, né? Gera emprego, gera impostos, movimenta toda a economia. Então, eu não saberia te dizer se Gramado e Canela estão saturados, mas Gramado e Canela tem mais de 40 parques, né? E cada dia tem projetos para vários outros parques também. E eu acho que tem mercado para todo mundo aí. Eu queria comentar... Opa. Posso? Obrigada, Evanildo. Eu gostaria de comentar que os empreendimentos que têm tido nessa região de São Francisco de Paula, como Cambará, eles vêm a somar. Eu estive em Gramado há 3 semanas atrás, eu fiquei lá 2 dias e fiz um tour em 11 estabelecimentos diferentes. E o que vinha dizer se as pessoas iam para Gramado e ficavam 6 dias, passaram a se hospedar 7, para poder conhecer, então, esses outros atrativos ali da região. Então, podemos dizer que pode ser que Gramado não tenha mais espaço físico para tanta gente, mas eles têm a rede hoteleira que essas cidades menores ali da volta não têm. Mas que está vindo a somar, então, com o turismo do nosso estado. Se a gente pensar um pouquinho aí, de 15 anos atrás, 10 anos atrás, Gramado e Canela era fim de semana. Não conseguia hotel fim de semana. Mas agora, durante a semana era vazio. A gente não dá conta de hoje, ir na metade dos parques. A semana toda. Semana toda. Mas tem um outro tipo de turismo que está se destacando, que é o turismo rural sustentável. Quais cidades que têm destaque? O turismo rural, eles... na região, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, né? Sim. São esses municípios próximos a Porto Alegre. Né? Sim. Então, Viamão, com vários empreendimentos, Taquara. Né? Nós temos aqui em Porto Alegre, a gente tem a rota rural, né? Os caminhos rurais, Zona Sul, minha região de que eu moro, e tem vários atrativos ali. Porque quem gosta da parte rural é aquela pessoa que ou ela veio do interior e veio para cá, ou ela quer voltar para fazer alguma coisa, ou levar os filhos a conhecer uma galinha, né? Como é que é uma galinha, né? Como é que é um porco, onde é que sai o leite, né? O leite não é na caixinha, né? Então, e isso faz com que haja o turismo. Então, muitas propriedades que estavam voltadas para a plantação, coisa assim, estão se voltando para o turismo rural, fazem com que tenha a sua atividade, compre, colhe a sua própria comida, né?
né? Colhe ali as frutas e coisas, né? Como tem o Pesque Pague, né? Tem coisa de comida. Aqui, por exemplo, eu falo em Viamão tem um negócio das oliveiras ali, forte ali, né? Assim como Guaíba. Que Guaíba também, tu tem ali. Tu tem, tu tem ali, depois de Guaíba, tu tem ali como é que é a fábrica de gaiteiros. Na Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro. Então, claro região de Santa Maria também, né? Também tem ali, tem uma coisa. Agora, eu não saberia dizer se Santa Maria ali seria mais rural ou mais urbano para fazer com que as pessoas também se desloquem, fiquem próximas, que as águas termais ali, as águas romanas, né? Então, tu tem algumas coisas assim. Agora, o importante é que o turismo complementa aquela atividade. Né? Então, ela gera empregos, gera renda, e isso que é o que a gente quer, é a geração de renda. Realmente é o que todos queremos. Continue nos assistindo que vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já estamos voltando. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia, saúde e turismo. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Danilo, com o dólar estabilizado aí na faixa de R$ 5,30, né, R$ 5,30, qual o reflexo no turismo da fronteira? O turismo da fronteira está cada vez crescendo mais, né? Porque também já tem muitas lojas novas, né? Agora vai depender muito dos preços, né? Então, com o dólar, é que 5,30 está estabilizado, mas está num nível bastante alto, né? Então tem que ver se vale a pena. Mas hoje tu tem, nas fronteiras com o Uruguai, com a Argentina, mais com o Uruguai, né? Tem uma procura bastante forte, porque já tem um complexo hoteleiro muito forte também ali. E isso faz com que as pessoas possam ficar 2 dias, 3 dias na fronteira, né? Não só aquele bate-volta. Mas é importante. Um pouco mais de turismo e lazer também. Exatamente. Não só as compras. Não somente as compras, né? E agora falando um pouquinho sobre Porto Alegre, os novos hotéis aqui na nossa capital estão trazendo mais novidades de estadia ou também já estão buscando estadia e lazer conciliados? Porto Alegre, nós somos uma cidade de eventos, né? Bastante forte no evento. O turismo em Porto Alegre não é muito forte. Então, a grande maioria dos nossos hotéis está voltada mais para o executivo. Tem alguns hotéis que tem, agora tem um novo hotel que está sendo inaugurado na Zona Sul, ali perto do Barra Shopping, né? Que está mostrando assim, uma piscina de borda infinita, né? Muito bonita, que vai ser voltado muito, principalmente para o final de semana, para quem vem do interior e se hospeda no coisa. Porque durante a semana a gente ainda tem muito turismo de negócio, né? Ou turismo saúde também muito forte. Porto Alegre é o 2º, 3º polo de saúde brasileiro, né? Então tem isso muito forte. E, Danilo, nós sabemos que temos grandes investimentos em parques temáticos aí na Serra. Quais são os próximos em Gramado e Canela, se puder trazer para nós? Olha, ano passado foi apresentado, tem um parque que é espacial, né? Que é o da NASA lá. Eu acho que vai ser uma coisa interessante, né? Agora, recentemente foi inaugurado o das Flores, né? Uma coisa que a gente não imagina, né? Porque é um parque de flores, Parque das Flores, e está com uma procura bastante forte, né? A gente já tem o Sky Lab, né, que mostrava toda aquela parte ali da coisa. Então, assim, ó, eu não gostaria de falar, porque daqui a pouco eu vou me esquecer de alguns, e o Sindetur é um dos representantes dos parques, né? Na parte trabalhista, coisa assim. Mas hoje, então, em torno de 40 parques em Gramado e Canela ali,
E novos vindo por aí. E projetos novos aí. E vem junto também o Parque Hotel do Hard Rock Café. Sim, Hard Rock Café. Também, que vai ter aqui também no bar ali, né? Próximo ao bar, ali no estaleiro ali. Vai ter um Hard Rock Café ali também. Olha, que legal, isso eu não sabia. Então, agora vamos para a interação da nossa audiência, que nos enviaram perguntas ou mensagens aqui para o nosso WhatsApp. E qual é a projeção dos custos de passagens aéreas para este ano? É o telespectador, telefone 8806. Olha, espero que eles baixem. É o que o turismo espera, porque as passagens domésticas, né, elas estão, eu não digo muito caras, mas comparado com os anos anteriores, estão bastante elevadas. Né? Hoje está em torno de 200% mais caros o preço da passagem. Né? Agora também não tem muita margem para baixar, não, né? Porque a gente tem aí os custos de combustível, impostos, né? Uma boa parte do preço da passagem é o combustível, é bastante forte. Né? Mas com o aumento da oferta, tende-se a ter uma normalização dos preços. Né? Certo. E quais os novos empreendimentos que estão se destacando no interior do estado? Deve trazer mais alguns, além de Gramado e Canela, fora desse... Nós temos ali da região de Santa Maria, ali, né, que tem ali Termas Romanas. Termas Romanas, né? E tu tem ali também os dinossauros, né? Então, que um amigo nosso aí do turismo falava muitos anos atrás que Santa Maria tinha dinossauro e todo mundo ria dele, né? E agora está provado que tinha dinossauro. Então, que é um atrativo também, que deve ter os 2 ou 3 parques no Rio Grande do Sul com o tema dinossauro. E também o turismo rural aí, com muitas oliveiras, não é? A gente tem visto muitas fazendas, muito turismo rural também no interior aqui, principalmente a região sul do estado, que é uma região que realmente o turismo e videiras também, de vitivinicultura também, eu acho bem interessante, né? As oliveiras aí, a gente já está produzindo um azeite de primeiríssima qualidade, né? Então, vários locais têm isso aí. Então, eu acho, e isso faz que nós criamos um tipo de turista diferente, né? O turista que vai para conhecer, para fazer essas coisas. Para mudar um pouquinho de assunto, temos mais uns 2 minutinhos. Eu gostaria de saber, na opinião, então, do Sindetur, qual é o impacto, então, desses problemas trabalhistas que tivemos aqui na Serra, aqui, em relação ao turismo da região? Olha, vai afetar alguma coisa, né? Mas, como tudo no Brasil, a gente absorve. O que é importante? É importante que as empresas estão admitindo os problemas, né? Estão achando as soluções. A gente tem uma legislação que proíbe isso, né? Trabalhista. Talvez a fiscalização, nós estamos esperando haver uma denúncia para ver a fiscalização. Acho que a fiscalização tinha que se antecipar a isso, né? Se sabem que criam esses problemas. E também, assim, a gente não pode fazer com que as vinícolas sejam as culpadas de tudo, porque as vinícolas são cooperativas, né, a maioria, né? São de muitas famílias, muitas famílias envolvidas nisso, e isso cria um problema sério. Tem 2 cooperativas no meio. Pode ter sido uma ou outra que tenha feito essas contratações, mas não dá para generalizar e estragar dezenas de anos trabalhando para construir ali um nome internacional das nossas... A gente está tendo uma visibilidade muito negativa com isso, né? Porque foi muita gente, né? E foi numa região que ninguém esperava que houvesse, né? Então, esse é o problema. Em nome de toda a equipe do nosso programa, te agradeço muito, Danilo, pela tua disponibilidade, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, quando estou à disposição aí. Para falar de turismo, estamos sempre à disposição. Eu também. Eu agradeço também a você de casa por ter nos assistido e desejo um excelente final de semana a todos. Vamos nos despedirmos, voltamos na segunda-feira às 20 horas e falaremos sobre... Nós vamos falar sobre a prevenção à violência contra a mulher com a desembargadora Tânia. Nós estaremos esperando vocês.